que existe uma coisa, né, que pertence ao objeto. Não pertence ao contexto no qual o objeto está inserido. Pertence só ao objeto. Tipo assim, se eu mudar de local, se eu for para um outro ambiente, levando o mesmo objeto, né? O mesmo objeto, você vai ter essa coisa sendo sempre a mesma. As outras coisas podem mudar, mas uma coisa nunca vai mudar, sendo o mesmo, né, objeto. A sua resistência é a única coisa que você pode dizer assim que vai ser sempre a mesma. O resto pode mudar, mas a resistência não, né? Certo? Bom, e aí qual é o próximo passo? É que eu falei que a resistência, né, vamos repetir, a resistência ela depende do componente, né? Não do contexto no qual ele é inserido. Depende do componente, né? Do objeto. Só que depende de que do objeto? Depende do formato físico dele, né? Depende do material que faz o objeto, né? Então, se você tem um objeto feito um piloto, por exemplo, ele vai ter uma resistência. Aqui é um plástico, né? Um plástico com esse formato aqui. Vai ter uma resistência. Se eu mudar o formato físico dele, mantendo o mesmo plástico, se eu mudar o formato físico, eu já mudo a resistência. Eu alterei o objeto. Né? E se você mudar a substância que faz o objeto, também vai alterar o seu objeto e vai mudar a resistência. Então, são duas coisas importantíssimas. O formato físico dele e o seu material, né? Esse par de coisas define a resistência do objeto, né? Então, se você pega o cara e deforma ele, deformou, é provável que a resistência dele sofra mudança. E se você trocar a substância, mantendo o mesmo formato, mas trocar a substância, também vai alterar a resistência. Então, a resistência ela vai depender do componente, né, da substância que compõe o objeto e do formato físico dele, né? Então, nós temos com isso a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm é uma equação que relaciona a resistência com o objeto. Porque a primeira lei de Ohm, ela relaciona a resistência, não é com o objeto, ela relaciona a resistência com o contexto no qual o objeto está inserido, né? Ela relaciona a resistência com a DDP que você vai ligar ao objeto, né? Isso é uma coisa externa, né? Você pode ligar uma DDP de 10 volts, de 20 volts, 30 volts. Sendo o mesmo objeto, eu posso mudar a DDP à vontade, né? Posso ligar em uma bateria com 10 volts, uma bateria com 20 volts, 30 volts. Eu posso mudar a DDP, né? Então, aqui vai ter a DDP e vai ter a corrente que passa pelo objeto. Então, a primeira lei de Ohm, você tem aqui a resistência do cara, se relacionando com a corrente que passa por ele e a DDP dele, né? Só que a segunda lei de Ohm, que é uma outra equação, ela relaciona a resistência com ele, com o objeto. Não com a corrente que passa por ele ou com a DDP que eu liguei ele. Não, é com ele mesmo. Então é ele com ele, né? Então a segunda lei relaciona a resistência do cara com o próprio cara. E o que seria relacionar com o próprio cara? A resistência depende de quê do cara? Depende do seu formato físico, né? E da substância que o compõe, né? Do material que ele é feito, né? Então, a segunda lei seria esta aqui, ó. Rho L sobre A. Certo? Resistência elétrica, né? Dada em ohms, né? Dada em ohms. Esse Rho é uma constante que depende do material, do objeto. Então, aqui tá mostrando que
a dependência da resistência com o material, né? É o ρ. Esse ρ recebe um nome também, é a resistividade térmica, ou elétrica, né, perdão. Esse ρ é a resistividade elétrica, certo? Esse é o nosso ρ. Esse L é o tamanho do objeto, né? E esse A é a área transversal dele. Então, essa equação, ela relaciona a resistência com o material, né? Com o tamanho dele e com a área transversal dele. Então, é assim, ó, por exemplo, tem um fio. Um fio, né? Um fio é feito um cilindro deitado, né? Um fio. Aí ele vai ter um tamanho, esse tamanho vai entrar aqui, né? E a área dele, que é essa área aqui, ó. Área. Essa área é chamada área transversal, da secção transversal. Você faz um corte no fio e pega a sua grossura, a área da grossura do fio é essa área que interessa, certo? É a área que vai passar a carga, né? Vamos dizer assim, certo? Então, essa é a equação. Claro que você tem na vida real situações complexas, onde essa área, por exemplo, não é constante. Você pode ter um fio que vai engrossando, vai afinando, certo? Só que isso aí são cálculos mais complexos e aí a gente não vai ver aqui no nosso curso. A gente vai ver só o caso simples, que é o caso de um fio comprido, a área é constante. Então, você vai ter sempre a aplicação dessa equação com essa área sendo um valor constante, né? E também na vida real, esse ρ ele varia com a temperatura, né? Certo? Esse ρ ele varia com a temperatura. Ele não é uma constante que independe de tudo, não. Ele é uma constante do material, mas esse valor varia com a temperatura. E no nosso curso aqui, a gente não vai levar em consideração esse agravante, né? Então, ele vai tratar sempre como sendo um ρ, o valor fixo para qualquer temperatura, nos problemas, certo? É um caso mais simples, o nosso aqui. Tá bom? Então, o nosso R vai ser igual a ρL sobre A, certo?